Queria agradecer a presença de todos e todas. É com alegria que a gente se reúne aqui para celebrar a publicação do nosso livro, que já é o 10º da coleção Grandes Psicanalistas, criada pelo Daniel Kuperman e editada pelo Adriano Zagodoni. Ao planejar esse livro, nossa proposta foi dar uma primeira resposta à questão: por que ler Bolas hoje? Posso afirmar algo em meu nome, em nome dos meus colegas aqui presentes, os 12 autores desse livro. Pensar a partir de Bolas tem sido uma experiência que transforma a nossa escuta clínica e a nossa relação com as teorias psicanalíticas. Gosto de pensar que as teorias, por ele desenvolvidas, são olhos, vozes e sensibilidades que vamos conhecendo com espanto, prazer e alívio, porque nos ajudam a ver melhor. Seu trabalho convida a diversidade das teorias psicanalíticas. Vou só citar 4 linhas do próprio Bolas. É uma obrigação ética que todos os analistas tenham uma imersão na orientação teórica das maiores escolas de psicanálise: freudiana, kleiniana, kohutiana, vioniana, winnicottiana, lacaniana. Fazer tal imersão pode aumentar a capacidade perceptiva, expandir a mente, para receber pacientes com uma sabedoria que apenas pode ser obtida pela passagem entre as diferenças. Achei legal essa passagem entre as diferenças. Bolas considera que as teorias são formas perceptivas. Cada uma delas vê alguma coisa que as outras não veem. Gosto bastante dessa ideia de que cada teoria vê alguma coisa que as outras não veem. Essa capacidade de dar visibilidade a algo está na própria origem da palavra teoria. A gente precisa desses olhos alheios para ver, para enxergar algo da vida psíquica. O próprio Freud afirmou que sem as teorias nós estaríamos diante de um paciente como um astrônomo, olhando o céu aberto a olho nu, em um dia claro. Veríamos apenas o céu e mais nada. Bolas nos estimula a tolerar as diferenças e a desconfiar da existência de uma única verdadeira visão do mundo. Nosso autor desenvolveu um olhar de antropólogo, tornou-se um observador atento, deteve-se nos detalhes das histórias de vida e nas formas buscadas por cada pessoa para expressar e articular o seu próprio idioma. A noção de idioma seria o correlato psíquico da impressão digital humana. Cada um tem o seu estilo e o seu design, que comparamos à sua impressão digital. Cada um de nós nasce com uma potencialidade a desenvolver uma forma de ser, uma estética, que vai se expressar através de gestos e escolhas ao longo da vida. O que seria a nossa estética particular de ser? Podemos transformar essa pergunta em uma outra. O que seria o nosso estilo particular de ser? Justifico transformar estética em estilo, pois Bolas usa a palavra estética para se referir a uma forma de realidade psíquica sensorial, anterior ao pleno acesso à palavra. São formas, sons, vozes, texturas, aromas e sabores que criam um campo estético e o que a gente chama uma inteligibilidade da forma, que caracteriza de início a realidade psíquica de cada pessoa e dá início e origem a seu design e ao seu estilo. Podemos afirmar que cada pessoa tem uma melodia, um ritmo
e uma forma de se expressar constituída desde os primeiros anos de vida, através do relacionamento com a mãe, com os cuidadores, com os outros grupos humanos que vão chegando na vida dessa pessoa. E também na relação dela com o mundo animal, vegetal e mineral. Mas entre todas essas relações, o corpo a corpo com a mãe é tão essencial à sobrevivência que por trás de todas as formas é a mãe que reside como forma primária. No início, ela é mais entrevista e adivinhada do que percebida de forma nítida. A mãe é o solo do nosso psiquismo e a primeira geografia humana é a geografia do corpo materno. A partir dela tem início a sensação de tempo, espaço e de um processo de sucessivas transformações. Depois das primeiras experiências transformacionais, a gente segue querendo mais e mais transformações. As formas conquistadas continuam se combinando às próximas sensações que vão chegando, criando uma rede de interformalidades, formas, né, intersubjetivas, presentes, passadas e aquelas que a gente já vai entrevendo e antecipando no horizonte. É isso que permite a expansão da estética de cada um. Na verdade, nós nos parasitamos e, ao mesmo tempo, nos diferenciamos a partir de cada experiência transformacional, procurando sempre novas saídas para um cansaço de continuar sendo apenas nós mesmos. Vocês podem me perguntar, como você inventou esse livro? Foi assim. Entre inumeráveis formas de ler Bolas, escolhi a dedo 12 autores com suas impressões digitais e estilos que dão inteligibilidade a diferentes formas de ler esse autor. Vou citá-los com seus nomes próprios. Décio, Carolina, Inês, Janderson, Luciana, Lia, Fátima, Marina, Lucas, Sérgio, André e Luiz Fernando. Nossos autores são psicanalistas com uma longa experiência de escuta clínica, autores de artigos e livros, cidadãos do mundo atentos às incessantes transformações do que se passa ao nosso redor. Fizeram mestrados e doutorados por esse mundo afora e continuam olhando para o mundo com imensa curiosidade em busca de novos objetos transformacionais. E isso no campo da arte, da filosofia e da psicanálise. Escolhi-os por identificar neles aquela chama da paixão que bate à porta dos nossos refúgios psíquicos, dizendo, saiam daí, e nos levam com vigor para lugares mais arejados. Vou apresentar de forma breve alguns dos assuntos do livro. Nos 2 capítulos do Décio, vamos encontrar uma leitura do livro Forças do Destino, especialmente focalizada no uso que Bolas faz da noção de verdadeiro self e a ideia de uso do objeto. Tomando Winnicott como seu objeto de inspiração, Bolas nos leva a ler e a reler a obra de Winnicott de outro jeito, como se Bolas nos dissesse: para conhecer Winnicott é preciso transcendê-lo, e para perceber tal transcendência, peçam ajuda a um leitor brasileiro chamado Décio. Foi assim que decidi convidá-lo. No caso de Carolina Paixão, conheci o seu doutorado e sua habilidade para pensar as relações de objeto no teatro dos sonhos. Guiada por Bolas, ela pensa a própria situação analítica como um lugar para sonhar, na presença de alguém, isso que é decisivo para elaborar o traumático e as experiências não simbolizadas. Ela nos traz vinhetas de sua própria clínica para mostrar como pôde ajudar os pacientes a elaborarem a sua dimensão do conhecido não pensado. Inês Loureiro nos explica que cada tipo de arte possui uma potencialidade que lhe é própria e que ajuda a elaborar a experiência afetiva. No caso da música, ela considera a música como pura forma, onde está em jogo as dimensões de som e tempo. Ela vai pensar a especificidade do objeto musical,
sugerindo que o mundo sonoro e musical tem um profundo enraizamento somático, e é por isso que a música é capaz de muitos efeitos transformacionais. Pensem nas vibrações do corpo, na vontade de dançar que toda a música produz, evocando antigas experiências transformacionais e criando novos balanços e ritmos. O meu texto com o Janderson é uma investigação sobre os adoecimentos borderline. Aprendemos com Bolas que os borderline sofrem no início da vida o impacto de um ambiente muito desorganizador e passam o resto da vida procurando situações de turbulência emocional para reeditar os traumas vividos que, paradoxalmente, produzem gratificações. Aproveitamos trechos do Moby Dick, do Melville, para lembrar aquela figura do Capitão Ahab perseguindo de forma compulsiva e incansável a baleia mutiladora. Bolas afirma que o Capitão Ahab é a quintessência do borderline. Aí vamos para a Luciana Pires, que destaca a importância que Bolas atribui às experiências triviais da vida cotidiana que podem aumentar a vitalidade psíquica. São os restos diurnos e os objetos evocativos que dão acesso às primeiras experiências estéticas e evocam sua potencialidade transformacional. Lia Tiliuk faz uma reflexão sobre as dimensões éticas e políticas do pensamento e da clínica do Bolas. Ela se concentra nos... Oi? Exatamente, já vi, bem aqui. Ela se concentra, deixa eu achar ali aqui, nos caminhos que esse autor propõe para revelar e desconstruir vários padrões de dominação e submetimento que marcam as relações humanas dentro e fora da clínica. A Fátima Flórido e a Marina Ribeiro aprenderam com Bolas, embora acho que já soubessem em parte, a considerar que parte da função analítica é resguardar a criação de futuros por parte do paranalítico. E, para isso, ela se detém nas diferenças entre fado e destino no pensamento do autor. Essas diferenças são muito ricas no texto delas. O Lucas Kruger, que é do Rio Grande do Sul, reúne e discute as contribuições de Bolas a respeito do uso do divã no setting analítico. Faz um trabalho de pescagem incrível, articulando o uso do divã a conceitos do Bolas como objeto transformacional, objeto evocativo, ordem materna e ordem paterna. O Sérgio Franco trabalha a questão da contratransferência. Ele se pergunta de que forma Bolas sugere que o analista precisa sustentar um estado inicial de desarticulação dos seus sentimentos e fantasias para poder permanecer aberto ao inconsciente do paciente. O André De Martini abre um diálogo entre a filosofia simbólica da Suzanne Langer e o pensamento do Bolas a respeito da comunicação e da recepção inconsciente, enquanto aspectos centrais de uma lógica processual e materna da vida psíquica. E Luiz Fernando Santos fecha o livro falando dos inconscientes receptivos como uma fonte de criatividade. Agora falta 2 minutos para terminar minha fala. Eu aproveito essa noção de inconsciente receptivo para encerrar minha fala com 2 palavras sobre essa questão. Podemos pensar, por exemplo, nos acontecimentos traumáticos da infância, que deixaram marcas de turbulência afetiva. Foram momentos de abandono afetivo, responsáveis por um estado de confusão mental e de um sentimento de isolamento e de solidão. Podemos levantar a hipótese de que, em algum momento posterior da vida, pode ter existido um amigo, um analista, com quem foi possível contar o que aconteceu, contar o trauma, relatar. E alguma reparação pôde então ser feita, em virtude do poder terapêutico de uma narração, poder coesivo de uma história.
A lembrança de ter sido escutado cria um registro afetivo contrário ao trauma e ao desmentido. Né? As minhas orientandas que falam do desmentido em Ferenczi estão todas por aí. Então, esse relato cria uma coisa contrária ao trauma, né? Que o Bolas chamou de gênera, que é um tipo particular de organização psíquica que permite se situar e situar o que aconteceu em outra perspectiva. Então, o caráter do trauma começa a se transformar. Então, núcleos desse negócio que ele chama de gênera são aspectos inconscientes que guardam a memória de provisões ambientais, podem se formar através de amigos, de pequenos gestos de atenção, de escuta, uma história contada, uma música, uma psicanálise propriamente dita. O poder coesivo das narrativas compartilhadas revela a generatividade do inconsciente. Acho que essas considerações que acabei de fazer nos lembram até que ponto Bolas quis investigar a potencialidade transformacional da situação analítica. E, para isso, ele perseguiu o entendimento do conhecido não pensado, ele perseguiu isso com grande paixão e persistência. Para realizar seu projeto, ele mergulhou no campo da transferência e da contratransferência e aprendeu a escutar e a liberar a potência criativa do inconsciente. Na situação analítica, o cruzamento dos inconscientes potencializa e dá origem a infinitas linhas associativas e ramificações. O próprio Freud dizia: o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. Na sua natureza mais íntima, ele é tão desconhecido para nós quanto a realidade do mundo externo. E Bolas nunca deixou de se inspirar e de usar os vários modelos do inconsciente que estão presentes na obra do Freud. Mas o inconsciente responsável pela formação dos sonhos é, para ele, sem dúvida, o modelo mais significativo. Aí tem uma citação do Bolas, um pouquinho maior, mas que vale a pena. Bolas diz assim: o inconsciente é uma forma de inteligência. Ele registra experiências psiquicamente valiosas, classificando-as à medida que o dia vai transcorrendo. Ele vai classificando em uma espécie de antessala do pré-sonho e depois organiza milhares de pensamentos que chegam pelo espaço intermediário da experiência vivida para ser sonhado. A criação do sonho, então, não é apenas uma realização estética notável. É a forma mais sofisticada de pensar que é disponível para nós. Um sonho pode cogitar centenas de pensamentos em alguns segundos, com uma eficiência vertiginosa. Ele pode contemplar o passado, o presente e o futuro, imaginado em uma única imagem, e pode reunir o espectro total de afetos implícitos na experiência do dia, incluindo todas as linhas de pensamento que vão se ramificando, derivadas dessas experiências. Com a chegada do par freudiano, o trabalho do sonho finalmente ganha um companheiro no inconsciente receptivo do analista. E podemos então ver, na notável cadeia de ideias lançadas pelo processo de associação livre, as infinitas linhas de sentido que vão sendo geradas. Esse inconsciente existe como uma potencialidade desde o nascimento, mas precisa da intersubjetividade para se articular e expandir. Na prática clínica, Bolas nos convida a uma sintonia cada vez mais fina com as associações livres do paranalítico e nos convida a segurar a exigência de tudo interpretar de forma impulsiva. A partir da associação livre, se abre um processo de trocas entre analista e analisando. São justamente essas trocas que têm o poder de expandir a receptividade de ambos para as formas criativas do inconsciente. Trata-se de despertar a pulsão de destino. A pulsão de destino é uma das faces de Eros, que lança o sujeito a buscar, de forma às vezes até impiedosa,
novas transformações estéticas ao longo da vida. A gente vive querendo ser, de novo, transformado em algo que traga luz, calor e sentido. E depois de transformados, a gente quer também transformar. Encontramos aqui a ideia de um verdadeiro princípio transformacional, algo que eu encontrei no Décio e no Fernando, né? Eles falam de um princípio transformacional na obra do Bolas, que então atravessa as investigações do Bolas, existindo ao lado dos princípios de prazer, princípio de realidade e também da busca de objetos, da pulsão enquanto busca de objetos. A pulsão é, sim, buscadora de objetos, mas o que a gente vai discernindo com Bolas é que, acima de tudo, os objetos são buscados pela potencialidade transformacional deles, né? Porque, através dos objetos, a gente tenta conquistar novas formas de sentir, de ver e de ouvir a si mesmo e aos outros. A pulsão de destino nos destina a buscar sempre um novo encontro estético que prometa transformar o self. O inconsciente receptivo tem uma potencialidade regenerativa. Ele nos leva a pensar o inconsciente como doador de novos sentidos e formas. Está acabando agora. Sem negar a existência do inconsciente reprimido, a dimensão receptiva do inconsciente pode oferecer novos recursos para lidar com o reprimido, com a compulsão à repetição e com a reação terapêutica negativa, né? A gente precisa dar uma chance à potencialidade transformacional de cunho erótico que vive oculta em nosso inconsciente receptivo. Talvez o inconsciente queira se declarar, é uma declaração de amor, se declarar a nossa frágil consciência dizendo com singular paixão. Então, é o inconsciente falando com a nossa consciência. Eu sei que o traumático é insuportável, mas a minha capacidade regenerativa, né, que sou o inconsciente receptivo, a minha capacidade regenerativa é ilimitada. E quanto mais eu a libero, mais ela se amplia, pois ela é interminável. Então, é isso. Dá uma ideia geral do livro e vou apresentar os meus convidados para falar aqui, tá bom? Obrigada. Eu convidei o Fernando, que não está no livro, mas é um amigo, um estudioso do Bolas há muito tempo, e escreveu o prefácio a um dos livros do Bolas, que é o Forças do Destino. Ele é psiquiatra e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ele dirige a coleção Patos, da editora Escuta, na qual foram publicadas 2 obras do Bolas, A Sombra do Objeto e Forças do Destino. Então, ele é autor do prefácio de Forças do Destino. Ele foi e é supervisor de instituições públicas e privadas de saúde e foi diretor médico do Hospital Dia A Casa por 20 anos. Então, vou passar a palavra para o Fernando, depois eu apresento vocês. São apresentações que não teria necessidade, porque aqui praticamente todos conhecem o Fernando e o Décio, mas de toda forma a gente fala para aqueles que não os conhecem. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Elisa e aos organizadores do evento pelo convite e pela oportunidade de estar na companhia de todos. E gostaria de saudar cada um dos autores, porque eu achei que os capítulos, a temática abordada por cada um deles, mergulha na obra do Bolas e a exploram como esta obra merece ser lida e explorada. Eu acho que o melhor modo de homenagear um grande pensador, uma pessoa da estatura do Bolas, é justamente o que se fez no livro e o que faremos hoje aqui. Vamos usá-lo impiedosamente.
vamos mastigá-lo, comê-lo, Décio, né? Sem muita cerimônia. Ou melhor, com a cerimônia e a pompa dos bons rituais antropofágicos, né? Eu confesso que eu tenho lido Bolas há bastante tempo. O primeiro contato que eu tive com a obra do Bolas foi no começo dos anos 90, com o livro do Gregório Corron, sobre os autores independentes da tradição inglesa, né? Da psicanálise inglesa. E lá o objeto transformacional apareceu, e eu tive esse contato pela primeira vez. Foi como encontrar a baleia, né? Me impactou muito. E por que esse interesse, então? Eu já estava trabalhando no Hospital Dia, ou estava próximo do Hospital Dia, em meados dos anos 90. Então, esse interesse tem muito a ver com a minha trajetória. Eu, no Hospital Dia, trabalhei com atendimentos individuais e grupais, né, de pacientes com um espectro muito variado, não neuróticos, psicóticos e pacientes graves, né? E considero que foi um posto de observação clínica e também sociológica, cultural e institucional que abriu ainda mais o meu apetite pelo Bolas, né? Eu vi no Bolas, desde o início, aquilo que o André Green chama de pensamento clínico, que é quando a elaboração teórica desperta associações que nos remetem a este ou aquele aspecto da nossa própria experiência, seja como analista, como paciente ou como leitor de psicanálise, né? Quer dizer, um texto não precisa, é isso que eu entendo, que um texto não precisa falar explicitamente da clínica por meio de vinhetas, etc., né? E o que ele precisa, sim, é suscitar, evocar um paciente ou um grupo de pacientes ou trazer à memória um momento da nossa própria análise pessoal. Como diz o Green, uma psicanálise que não se interessa pelo pensamento clínico seria uma disciplina um tanto estéril e ornamental. Eu também me identifiquei com o Bolas porque o início de carreira dele, ele atendeu pacientes autistas e esquizofrênicos, né? E tem aí até uma analogia com uma certa homologia com o Winnicott, que também trabalhou intensamente, né, no pós-guerra, quando ele começa a carreira, falando, durante a guerra, melhor dizendo, falando sobre a evacuação das crianças, né, e a separação destas dos seus pais, né? Perdão? Mudou sim. Ele caiu aqui da minha mão. Vamos lá. Bem, e voltando ao Bolas, né, que fez a sua formação, em parte, em literatura, depois, mudando-se para a Inglaterra, faz a sua formação junto aos analistas da tradição independente, né? E nunca deixou de fazer muitos intercâmbios, né, que ele sempre cultivou com analistas continentais, os franceses, principalmente o Green e o Pontalis, né? E nos países escandinavos, nos Estados Unidos e, inclusive, no Brasil, onde ele esteve, né? Depois vem a fundação do Grupo Europeu do Pensamento Inconsciente e, na Itália, durante os anos 80, ele deu aulas e supervisões sobre o Winnicott no Instituto de Neuropsiquiatria para enfermeiros, terapeutas ocupacionais e médicos, né? Inclusive, essas palestras saíram recentemente publicadas em inglês com o título de Essential Aloneness, né? Solidão essencial, do conceito winnicottiano. E é muito interessante ali perceber a perspectiva pela qual ele vê o Winnicott, né? É muito do que o Décio trabalhou lindamente
nos 2 capítulos que ele escreveu, né? Este uso que ele acaba fazendo do Winnicott. Eu diria que o Bolas tem o seu Winnicott, né? Os analistas contemporâneos, cada um tem o seu Winnicott, o seu Bion, etc. É assim que funciona, né? E o que dizer da obra do Bolas, né? Do impacto idiomático que ela produz em quem a lê, né? Ele certamente é um pensador pluralista, cujas referências dentro da psicanálise são muito extensas, recobrem toda a produção do Freud, Klein, com quem ele tem uma interlocução complicada, né? Os pós-kleinianos, Bion e o Winnicott, com este acento pessoal que eu me referi. E ele tem uma capacidade de visitação extra-psicanalítica da arte, da literatura, da história, da antropologia, né? E um talento, eu diria, para forjar conceitos, nomeá-los e consagrá-los durante décadas de lapidação, né? Numa linguagem que é muito particular e muito idiosincrática. Eu diria que são, de certo modo, objetos evocativos que serviram à elaboração do seu próprio idioma, dele, Bolas, e depois vem para constituir a matéria do pensamento. Se me permitem, eu chamaria de perlabosação. Ele perlabosia, na verdade, né? E nesse percurso, ele se diz um neo-freudiano e faz um diálogo, ao mesmo tempo, muito profícuo com o Winnicott, né? Agora, que Freud é esse que ele vai buscar e que ele ressalta ao longo da obra, né? A Sarah Nettleton diz que é um Freud intuitivo, né? Mas eu diria que é um Freud radicalmente freudiano. O Freud que concebeu o mais revolucionário e genial dispositivo no qual alguém fala livremente e é ouvido livremente, né? Estou citando aqui uma passagem do Adam Phillips em homenagem ao Bolas, né? Quer dizer, o Freud que descobriu o pensamento inconsciente que engendra e tece o sonho, como a Elisa acabou de contar. E no Winnicott, ele também faz uma espécie de apropriação e uma torção criativa para extrair o seu Winnicott. Bem, eu iria falar de 2 conceitos, um deles o inconsciente receptivo e o outro a interformalidade, mas eu considero que a Elisa contemplou bastante bem a ideia do inconsciente receptivo, né? Eu acho que o Bolas articula, né? A única coisa que eu diria é que a ressalva que eu faria, Elisa, um pouquinho da história, porque este Bolas, esse Freud, é radical no seguinte sentido: a ideia de inconsciente que ele vai buscar é a ideia do inconsciente da teoria do sonho, não é? Quer dizer, não é o inconsciente da primeira tópica freudiana, né, com as suas 3 camadas, né, que se presta muito ao Freud pensar a problemática da histeria, né, e o modo de abordá-la, né? Não é o inconsciente tampouco da segunda tópica freudiana, que começa a se desenvolver a partir dos anos 20, né, com as 3 instâncias, ego, id e superego, numa espécie de dinâmica conflitiva, né? É o inconsciente, este inconsciente, que, segundo Bolas, o Freud teria abandonado. E a razão que o Bolas dá também é curiosa. Ele diz que aquilo pareceu ao Freud excessivamente materno num dado momento, né? Aquela história de pensar, de falar, de abandonar-se numa espécie de devaneio, né? De colectar e quebrar e disseminar as linhas do pensamento inconsciente em plena sessão analítica, aquilo tudo recendia a um ambiente materno. E
na época que o Freud escreveu a interpretação dos sonhos, ele vivia um luto pela perda do pai, né? Então, não se trata apenas de digamos, do elemento paterno em si. Tinha uma questão também, possivelmente depressiva, né, que o fez variar para uma outra visão da metapsicologia, né? Isso está no Bolas, né? Bem, eu acredito que sim. Eu acho que tem a ver que assim, a criação teórica, aliás, a criação artística, eu diria, né? E a obra do Bolas é muito rica em uma série de analogias, né? Analogias entre o pensamento inconsciente e a obra de arte, né? O sonho como uma obra de arte, né? Por causa da sua capacidade de condensar em imagens, né? E o fazer poético e o sonho, etc. Mas o fato é que nenhuma produção artística, científica, etc., ela se faz asepticamente, né? Ela traz as marcas da subjetividade de quem a concebe, de quem a faz, né? E é isso que ele vai recuperar nesse Freud. E também eu agregaria a ideia da questão do inconsciente receptivo, né? É que o inconsciente receptivo pressupõe uma abertura, né? Pressupõe a receptividade, e ele se contrapõe exatamente àquilo que é eminentemente projetivo, né? Quer dizer, a dualidade é esta. Projetivo no sentido da intervenção mais a presença do analista na sua dimensão interpretativa, etc., que ele vem a dizer que isto oblitera ou isto impede, não é, a facilitação e o desenvolvimento do verdadeiro self, né? Então, por vezes me parece que falar que o Bolas articula o Freud ao Winnicott, às vezes me parece que ele, ao longo da obra dele, e isso fica mais patente ainda nas últimas obras, no China on the Mind e no Apanhos Antes que Caiam, que ele plasma o Freud com o Winnicott, né? O verbo plasmar significa juntar, significa organizar a si mesmo, significa formar a si mesmo, né? Então ele cria uma forma, me parece, que respeita ambos, mas ao mesmo tempo é uma psicanálise em que o elemento desconstrutivo anda lado a lado com o elemento construtivo, né? Numa dialética intersubjetiva, né? E eu já saí da minha... Eu estou agora acho que estou falando livremente, divagando, deixei o meu texto, né? Queria retomar apenas uma ideia, né, ainda ligada ao inconsciente receptivo, que é uma bela e sintética passagem do Bolas, extraída de um texto que ele produziu para a coletânea que o Grimm organizou sobre psicanálise contemporânea. Saiu lá nos anos 2001. E diz o seguinte, Bolas, aspas, partindo da associação livre, o par freudiano desenvolve o seu próprio tecido, existindo ambas as subjetividades em separado e uma zona intermediária entre os dois, que se torna o vínculo das percepções
da criatividade e da comunicação inconsciente, né? É muito sintético isso, né? Me parece que, no fundo, recorrendo a essa questão da subjetividade do analista, o sonho levado para a sessão, recepcionado ou recebido por um analista nesta posição, significa que sonhar é também ser sonhado e fazer parte de um sonho na sessão analítica. É ser sonhado também pelo analista. Isso é a receptividade inerente ao par freudiano. E é claro que existe uma dimensão, uma pulsão de interrogação, uma pulsão interrogativa no ato de livre associar. A gente começa se perguntando, por que isso? Né? Por que isso me aconteceu? Por que isso me veio? Etc, etc. E esta pergunta se desdobra, né, em novos insights ou novas linhas de pensamento depois desse craquelar do sonho, dessa quebra do sonho, né, e da temática trazida. A interformalidade eu vou abordar por uma outra forma, né? É um conceito que está na sombra do objeto, implícito, ele não fala de interformalidade lá. Sombra do Objeto é de 87, foi publicado em 1987, e agora, em 2017, 30 anos depois, numa segunda edição, o Bolas escreveu num pequeno prefácio, perguntando-se assim, a maneira de um Sófocles que pergunta, né, no Édipo, assim, o que é isso? Né? Ele se pergunta, do que se trata esse livro? No que a psicanálise é propriamente transformacional? E ele responde, em duas palavras, no conhecido, impensado e no idioma. Do paciente e do analista. O conhecido, impensado, esse conceito muito importante, é um tipo de conhecimento que temos, que adquirimos no cuidado, na lógica processional do cuidado materno, não é? Baseado nas nossas primeiras experiências no mundo dos objetos, né? Quer dizer, um bebê recebe mais do que a nutrição e as suas necessidades materiais. Ele recebe e absorve o modo de ser e de se relacionar específicos desta mãe, a sua forma de ser mãe, né? A forma como ela maneja o bebê e com ele se relaciona. Isto é aprendido e vem a integrar, a inscrever-se na mente como um tipo de conhecimento que irá governar a vida psíquica o resto da vida. Este é o impensado conhecido, né? Aliás, concordo com o André que a tradução conhecido não pensado, André de Martini, conhecido impensado não é uma... É o impensado conhecido, porque aquilo não se destina a se transformar em pensamento. Aquilo é algo, uma espécie de acervo, de argamassa da constituição psíquica, que não necessariamente virá por um sistema representacional, né? Então, a interformalidade significa que ambos, né, impactam um ao outro, e o analista precisa justamente conseguir captar, né, a forma do seu analisando, para fazer o que com isso? Para poder processá-lo de certa maneira, né? Não para interpretá-lo, mas para poder processá-lo. A obra mais recente em que o Bolas propõe uma psicanálise intensiva, né,
para cuidar de pacientes ameaçados de um colapso ou à beira de um colapso. Uma espécie de psicanálise de pacientes que ele chama de broken selves. É uma obra muito ousada e tem uma ressonância enorme com os dispositivos de tratamento e de cura de pacientes graves. Eu diria mesmo que o Bolas vem a propor ali é uma espécie de tratamento intensivo sobre a égide do psicanalista, porque ele aciona uma série de outras instâncias de tratamento, ele cria um dispositivo de tratamento. E isso seria impossível, ele próprio diz, que isso seria impossível de ser conseguido por um analista que não tenha captado a forma de ser do seu paciente. Então, não se trata de um alarme que soa no transcorrer de uma análise, porque o paciente disse isso ou disse aquilo. Assim, é preciso, quer dizer, essa intervenção requer, né, um conhecimento não pensado do próprio analista em relação ao seu paciente, uma apreensão da sua forma. Só assim ele pode antecipar-se, né, a uma crise e à precipitação de um breakdown. Então, eu acho que não existe, eu não vejo uma forma mais eloquente de valorizar a questão da interformalidade do que o livro Segure-os Antes que Caiam, né? E já me encaminhando para o final, eu queria fazer uma pequena provocação, porque eu acho, aquela que conversávamos um pouco antes aqui, a mim me interessa não deixar apanhar antes que caia uma coisa que me parece também recalcada ou abandonada no Bolas, que é a sua clara inspiração ferenziana ao falar sobre os pacientes broken selves, né? Porque aí eu acho que o pensamento do Ferenczi sobre o traumático, né, sobre os traumas precoces, a problemática da dissociação, né, os estados de passivação, né, a que esses pacientes são submetidos, é muito ferenziano isso. E a não menção ao Ferenczi é muito curiosa, né? Então eu resolvi falar isso apenas para apanhar o Ferenczi antes que ele caia num esquecimento aqui, né? E gostaria de passar a palavra agora para o Décio, acho que já me estendi. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu só vou falar quem é o Décio, para quem não conhece. É psicanalista, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP, realizou o pós-doc na PUC com o Mesan. É membro do Departamento de Psicanálise e do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDES. É autor de diversos livros escritos, tais como Relações de Objeto, Adições, Paixão e Vício, Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe, Do Sonho ao Trauma, Psicossoma e Adições, e A Pulsão e Seu Objeto Droga, Estudo Psicanalítico sobre a Toxicomania. Vamos ver como é que está o fio aqui. Você tem outro aí? Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui bem na tarde, né, no período da tarde. Por isso que eu fico no meu ponto de vista. Tá baixo o volume do microfone. Tá, aí não sei se tem uma mesa de som, se eu uso o microfone. Vê se dá para soltar. Acho que esse microfone. Acho que esse microfone. Deu aí?
Se você quiser, passa para ele. Bom, boa tarde. Queria começar agradecendo, né? Agradecendo a Elisa pelo convite de participar do livro, de estar aqui nessa mesa, né? Eu me sinto como uma espécie de representante dos autores, né? Nesse momento aqui. Na verdade, são 13 autores, Elisa, eu contei aqui de novo. Você tem falado em 12, acho que você está se excluindo. Então, poderiam estar qualquer um dos outros 11 autores aqui no meu lugar. Eu estou como uma espécie de representante dos autores, né? E tem vários presentes, como vocês sabem. Se eu for tentar falar, eu vou me enroscar, porque eu vou eventualmente esquecer de alguém, então eu prefiro não falar os nomes, mas enfim. A Elisa já fez um panorama dos temas, dos textos, mas as pessoas estão presentes aqui e poderiam estar nessa cadeira também. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? E é claro que agradeço também à editora a oportunidade de participar desse livro, ao Fernando Sepranelli, a parceria de estarmos juntos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, né? E também acho que a Elisa, pela oportunidade de compartilhar com você o caminho da construção desse livro, e com a equipe também, que a gente foi conversando, se acompanhando dos bastidores, e foi uma construção, para mim, de muito valor, muito bonita pela forma. Queria também, antes de seguir, também agradecer ao público e às pessoas que estão aqui, amigos, colegas interessados, leitores ou futuros leitores do Bolas, de estarem conosco aqui, né? Mas o mérito, acho que um dos méritos desse livro e da organização do livro, conforme a Elisa fez, como uma coletânea, é justamente a oportunidade de proporcionar diversos olhares, né? Diversas leituras, ao invés de uma espécie de versão oficial de quem é Bolas, né? Que eu acho que combina com o espírito popularista do próprio Bolas, né? E é uma abertura também de espaço para muitos colegas participarem, estarmos juntos aqui, né? E dá uma oportunidade de termos um olhar um pouco mais crítico diante de uma tendência de uma psicanálise de massas, né? Que às vezes usa autores para criar idealizações, para criar promoção de líderes que desfazem o nosso trabalho do pensamento. Então, essa diversificação, eu acho que é uma boa vacina para isso, né? Então, para agradecer e parabenizar a Elisa pela forma e maneira como você organizou esse livro, né? E a Elisa faz no início do livro uma introdução que é uma apresentação muito boa do próprio pensamento do Bolas. Alguns pontos ela retomou aqui. E ela propõe 4 pontos fundamentais, vocês vão ter a oportunidade de ler isso aí no texto dela, né? Ao longo do livro, vocês vão ver que existem temas, alguns capítulos, a Elisa fez uma boa apresentação há pouco, mas que abordam temas muito centrais, muito do pensamento do Bolas, temas centrais e clássicos, tais como as relações de objeto, a clínica borderline, a contratransferência, o sonhar e a relação com o futuro, os objetos evocativos. Mas também tem textos muito ricos e interessantes que abordam o que a gente poderia chamar de temas complementares, que indicam, inclusive, algo que o Fernando apontou bastante, né, do interesse e da afinidade do Bolas com outros campos do pensamento, das artes, etc., né, que indicam também pesquisas específicas de cada um dos autores dos capítulos que estão em curso, pesquisas muito ricas, né, de colegas nossos, e temáticas bastante originais, tais como a música, a literatura, a ética, a política, a filosofia e o sentido do divã para Bolas. Vejam que diversidade de temas que são abordados nos capítulos do livro. Bom, não dá para falar de cada um deles, evidentemente, mas acho que talvez apenas mencioná-los para que soe como objetos instigantes e evocativos para vocês que eventualmente venham a se debruçar sobre o livro, né? Nos 2 capítulos que eu escrevi, que são os 2 primeiros, algumas coisas já foram mencionadas, né? Eu tenho a preocupação de situar o Bolas dentro da história da psicanálise
e mais especificamente no âmbito do pensamento das relações de objeto, que é um tema que eu tenho trabalhado bastante. Tem um livro sobre relações de objeto, né, retomo coisas daquele momento, né, e também retomo um trabalho que eu já havia feito no prefácio, um texto que se tornou o prefácio da segunda edição do Sombra do Objeto, né, e retomo nesses 2 capítulos algumas coisas dessas discussões, né. E mais especificamente me debruço sobre o conceito de uso de objeto do Winnicott, de self e de uso do objeto, esses 2 conceitos, né, no sentido de apontar como que o Bolas retoma esses conceitos, que uso ele faz, e essa forma tão original de reciclar e de repensar, né. E aí eu termino com uma sugestão que é de uma epistemologia transformacional, né, como sendo alguma coisa que implicitamente o Bolas acaba fazendo, retomando justamente a ideia de um princípio transformacional, como a Elisa lembrou aqui, que é uma proposta que eu faço lá no texto da introdução do Sombra do Objeto, né? Que haveria no pensamento do Bolas uma espécie de princípio transformacional que a gente pode aproximar, pensar em paralelo ao princípio do prazer, o princípio da realidade, ou talvez o princípio da busca de objeto do Ferben, né? E que se diferencia um pouco justamente por esse acento fundamental na transformação, no se transformar e ser transformado, na busca de objeto e na relação com o objeto, né? E alguma coisa eu quero trazer aqui, vou tentar ser sucinto, sobre a noção de pulsão de destino, que eu acho uma das noções mais interessantes, mais ricas, que está no livro As Forças do Destino do Bolas. Eu quero colocar mais a título de compartilhamento e de sugestão, né? De pensamento, né, de compartilhamento com vocês que estão aqui. Bem, em relação ao tema das relações de objeto, não vou me estender mesmo, não vou trazer aqui, mas já acho que todos conhecem, mais ou menos, e foi trazido aqui como Bolas, na sua origem, se formou enquanto analista, né, muito próximo aos analistas britânicos, ao meio britânico, onde se desenvolvia o pensamento das relações de objeto, e que ele assumiu e defende, e repete, e volta a isso muitas vezes, uma posição pluralista em relação ao campo da psicanálise, como a Elisa trouxe, né? E na relação específica com Winnicott, que eu me debruço aqui nos meus capítulos, a gente vai observar, como em tantos outros autores, no Bolas e em tantos outros da psicanálise contemporânea, um trabalho de continuação, de continuidade e de diferenciação, né? E aí os 2 conceitos nos quais eu me concentro é o self e o uso do objeto, né? Basicamente, o que eu sugiro que a gente observe no trabalho do Bolas e nesse livro, Forças do Destino, e isso aparece nos outros livros, inclusive no anterior, como ele usa o conceito de uso do objeto do Winnicott de uma forma própria, transformando esse conceito, ampliando esse conceito, basicamente, e eu vou comentar com vocês em que direções, basicamente, eu vejo que ele amplia, e a partir de uma espécie de subversão e reutilização desse conceito, criando uma espécie de epistemologia transformacional, né? Bom, o Bolas parte da ideia do uso do analista como objeto, que está em Winnicott, né? Eu vou retomar aqui o conceito em Winnicott, isso eu faço no primeiro capítulo, né? Mas é riquíssimo, é muito importante. E ele basicamente propõe que é justamente ao usar o analista como um objeto que o paciente articula e elabora o idioma de sua personalidade e seu verdadeiro self, né? Ele traz uma galeria de exemplos clínicos, onde ele procura nos mostrar como, em muitos casos, é fundamental que o analista se disponibilize a ser usado como objeto pelo paciente, e como isto foi decisivo no curso dessas análises, né? Eu diria que talvez fosse uma verdadeira necessidade inconsciente desses pacientes que eles pudessem usar o seu analista como objeto, né? E eu penso que isso nos põe a refletir sobre
o quanto temos sido usados como objeto pelos nossos pacientes na nossa prática clínica, quanto eventualmente temos facilitado, dificultado ou até bloqueado esse uso de nós mesmos como objeto, né? E o modelo que o Bolas vai tomar a partir do conceito de uso do objeto é basicamente a ideia da destruição-sobrevivência, que é uma conjunção muito particular e muito importante que está contido, que é a essência do conceito uso de objeto em Winnicott, né? É essa experiência de destruição-sobrevivência na transferência que vai permitir que a relação analítica se torne uma verdadeira relação intersubjetiva, né? Onde muitas vezes predomina uma espécie de circuito fechado e blindado de uma relação com objetos subjetivos. Bom, vamos vendo então agora, a partir disto, que ampliações que o Bolas vai fazendo no conceito de uso do objeto. Uma primeira delas é a proposição do que ele chamou de uma antropologia pessoal. Elisa tocou nisso de alguma forma, né? Ele vai dizer que na vida, de modo geral, todos nós fazemos sempre uma seleção e uso de objetos. Ou seja, nós construímos uma espécie de arquitetura pessoal de objetos. Na nossa vida cotidiana, no espaço doméstico, no nosso espaço de vida, que objetos a gente escolhe para decorar a nossa sala de consultório e a nossa casa? Para quais amores, para quais amigos e inimigos me inclino? Qual carreira profissional abraço? E quais restos não resolvidos, de anseios não realizados, carrego comigo? Que livros, que filmes, que músicas escolho em cada momento e circunstância específica? Bom, para Bolas, selecionamos e usamos objetos para liberar nosso verdadeiro self e para sermos transformados pela misteriosa conjunção de nosso idioma com um objeto, encontrando-se os dois no momento exato. Ele vai chamar isso da configuração de uma vida, né? Uma espécie de cultura particular que cada um de nós temos e construímos, né? Uma espécie de rubrica existencial. É interessante comparar isso com a psicopatologia da vida cotidiana do Freud, porque ele faz, de alguma forma, uma espécie de psicopatologia da vida cotidiana, mas despsicopatologizando a psicopatologia da vida cotidiana, tirando a dimensão, deslocando um olhar patologizante e sintomatolizante dos elementos da vida cotidiana e trazendo para uma espécie de experiência que o Winnicott chamava do viver de modo criativo, né? Em relação ao verdadeiro self. Bom, essa seleção e uso de objetos, uma segunda ampliação que ele faz, o Bolas, é quando ele vai falar das relações amorosas e eróticas. O uso do objeto no encontro erótico, no encontro amoroso. É interessante vocês observarem que seleção de objetos lembra um pouco a expressão escolha do objeto freudiana, né? A escolha do objeto, no campo mais pulsional e amoroso, sexual. E ele, Bolas, quando ele fala da seleção e uso de objetos, ou seja, da escolha do objeto no campo amoroso e sexual, ele fala de como a gente tem o risco de apenas nos relacionarmos com objetos sem poder ser transformados e usarmos o nosso objeto de amor, de fato, comprometendo todo o enriquecimento de que uma relação amorosa e erótica pode trazer, né? Quando não se pode, nesses casos, experimentar a inexorabilidade necessária do uso do objeto, que implica, diz Bolas, em entregar-se à excitação erótica, uma perda de consciência e uma imprevidência, o que conduz à destruição do relacionar-se a fim de mergulhar no uso orgásmico recíproco. Quando assumir essa destrutividade essencial não é possível, ativam-se defesas tais como submeter-se ao desejo do outro ou construir cenários perversos através de performances dissociadas.
É muito interessante essa leitura que ele faz da relação amorosa erótica. Eu acho que ele retoma uma tradição do Winnicott de pensar a partir da transicionalidade e da ideia do encontro, do meeting, a relação amorosa, mas ele acrescenta uma dimensão pulsional, eu diria. Ele reintroduz a metapsicologia da pulsão, ele vai falar dessa inexorabilidade, essa imprevidência, resgatando o conceito de pulsão freudiano e fazendo uma articulação muito interessante entre o conceito de pulsão freudiano e o conceito de uso do objeto do Winnicott. Eu sei que é complexo, eu estou só trazendo Bom, e finalmente uma terceira ampliação que ele faz do conceito de uso do objeto. Esses elementos estão todos no capítulo 2, né, do meu capítulo do livro, né? Ele vai propor o uso da teoria como um objeto. Isso toca em algumas coisas que a Elisa trouxe há pouco, né? Ele vai lembrar, e é um momento muito interessante porque ele está reelaborando como ele pensa essa pluralidade e essa posição pluralista e como ele fundamenta a posição pluralista dele diante das diversas teorias, das diversas escolas de psicanálise, né? Ele vai lembrar que existem muitas técnicas, uma variedade enorme de técnicas e abordagens no trabalho psicanalítico e pergunta, quem está certo? Qual das técnicas é a correta? E ele vai dizer que não é possível responder quem está certo e quem está errado, e que, muito ao contrário, cada interpretação é um objeto psicanalítico. Ele empresta do Bion esse conceito, né? Que é oferecido pelo analista e pode ser usado ou recusado pelo analisando de acordo com a direção do destino oriunda do seu verdadeiro self. Então, cada uma das abordagens psicanalíticas tem a oferecer objetos psicanalíticos diferentes, né? E, nesse sentido, cada uma das abordagens teóricas da psicanálise, elas abordam um aspecto da vida analítica. Enquanto tal, tem sempre uma perspectiva que é necessariamente limitada. Cito Bolas. A tarefa do analista contemporâneo é compreender as muitas escolas do pensamento analítico, uma vez que cada uma representa uma função analítica específica que necessita ser incluída no campo psicanalítico. Então, um analista capaz de libertar-se de restrições e dogmas em seu ser psicanalista estará mais apto a presentear o analisando com objetos mais usáveis, ampliando as possibilidades de movimento e realização do verdadeiro self. Bom, então, é nesse uso da teoria como objeto que então, a partir disto que eu proponho que aqui existe uma epistemologia propriamente psicanalítica da psicanálise. A epistemologia, enquanto um campo da filosofia que estuda a ciência e seus métodos, como bem nos propôs o Renato Mezan em algum momento, né, apoiado em Lebrun, é importante que a gente também possa construir uma epistemologia regional da psicanálise, ou seja, uma epistemologia que utilize as próprias ferramentas psicanalíticas para construir uma epistemologia. E eu acho que é exatamente isso que o Bolas faz quando ele usa o conceito de uso do objeto do Winnicott para ampliar a forma de pensar a psicanálise e o trabalho, as diversas escolas, pensar a história e a epistemologia da psicanálise, né? No artigo... Ele usa impiedosamente as teorias, né? Se dando a liberdade de destruí-las, de parasitá-las, né? E aí ele praticamente faz isso que você falou. Ele faz um uso da teoria segundo a ideia do uso do objeto do Winnicott, né? Que permite, que autoriza a gente a destruir a teoria para poder usá-la. Sim. A comparação que ele faz das teorias com os nossos sentidos, inclusive. Deixar de ver alguma coisa projetivamente, não é? Na transferência, pode ser uma forma de cegar, de não enxergar ou não escutar algo, não é? Essas analogias são fantásticas, porque ele as usa também impiedosamente, não é? É o mesmo da partitura musical, por exemplo, também explorada pela Inês, não é? Para representar o pensamento inconsciente. Sim, o bate-papo a bola está andando, né? Isso é muito bom. Num artigo um pouco posterior e um pouco mais recente, né?
medianamente mais recente, que está no momento freudiano, que chama-se O que é Teoria, que a Elisa citou. Eu acho que ele continua a elaboração dessa epistemologia transformacional e vai falar justamente que as teorias são formas de percepção, próximo do que isso que o Fernando está trazendo aqui, né? À medida que uma teoria vê coisas que outras teorias não veem, né? E aí, o chamado ético, né, do Bolas, é uma obrigação ética que todos os psicanalistas tenham uma imersão na orientação teórica das maiores escolas de psicanálise. Fazer tal imersão pode aumentar a capacidade perceptiva, expandir a mente para receber pacientes com uma sabedoria que apenas pode ser obtida pela passagem entre as diferenças. Então, vocês veem que ele vai encontrando nesse momento um fundamento para pensar a importância de uma posição pluralista em psicanálise, fundamento a partir de uma leitura epistemológica e metapsicológica, digamos assim, né? Então, é a partir dessa ideia que eu vou propondo aqui uma epistemologia transformacional, né? E que penso que ele vai continuando a aplicar esse mesmo princípio transformacional para outras leituras teóricas, a de Bion, por exemplo, a de Freud, que vai vir nos anos posteriores, né? E aí esse meu Freud que você falava, né? E agora a herança freudiana é transformada na psicanálise contemporânea. Essa epistemologia parece que tem como vocação uma sede de transformar e ser transformada continuamente. Enquanto método, trata-se mesmo do uso winnicottiano, um destruir, sobreviver dos modelos teóricos. Pois, se cada teoria é atacada por um impulso combativo, é a sua sobrevivência que cria novas realidades para o conhecimento psicanalítico. Bem, eu gostaria de trazer algumas palavras, algumas considerações ainda sobre o conceito de pulsão de destino, que me parece tão rico e tão importante para poder concluir, né, a minha fala, né? Porque a gente vai entrando nessas discussões metapsicológicas, epistemológicas, e às vezes a gente perde o essencial, né? E Forças do Destino é um livro espetacular, né? Na minha opinião. É o segundo livro publicado pelo Bolas, ele é de 89. Porque ele traz indagações fundamentais e muito profundas, tanto para a psicanálise como para a existência humana, né? Perguntas tais como: qual é o significado de um percurso de uma vida, com seus caminhos e descaminhos? É uma reflexão que está presente na história da filosofia, na história das ciências humanas e das produções artísticas, etc. O que nos move? Em quais direções? E por que motivos e motivações? Bom, então, quando ele vai postular uma pulsão de destino através de uma articulação muito criativa entre o conceito freudiano de pulsão, o conceito de self do Winnicott e a ideia do destino, penso que ele buscou inserir de modo orgânico esta discussão no âmbito de uma metapsicologia psicanalítica, né? A gente pode... ele vai uma definição, uma frase aqui, o que é uma pulsão de destino. É um termo que soa estranho no começo, depois a gente já vai acostumando e até incorpora, né, no nosso cotidiano. A pulsão de destino é um impulso dentro de cada pessoa de articular e elaborar o seu idioma através da seleção e uso de objetos. Acho que vocês já estão se familiarizando com esses termos, né? É uma força do instinto de vida, com a qual o sujeito procura penetrar em seu próprio e verdadeiro ser através da experiência que libera este potencial. Essa é uma definição da pulsão do destino, né? Aqui a gente pode fazer uma discussão sobre a relação entre pulsão
e self, que é uma novidade muito interessante, não vai dar para a gente estender aqui, né? Mas, como já foi dito, a implacabilidade, a inexorabilidade essencial que o Bolas vê no conceito freudiano de pulsão e também no conceito de uso do objeto do Winnicott, em ambos, é o que ele propõe, que caracteriza uma pulsão de destino. Mas vejam, a pulsão de destino, ao contrário da pulsão freudiana, ela singulariza e pessoaliza esta força, né? Segundo o modelo freudiano, provém de um isso impessoal. Esta força da pulsão de destino, ela é pessoal e singular, né? E ele também articula, então, a pulsão de destino com o uso do objeto do Winnicott, né? Onde a destruição ou sobrevivência passa a ser uma experiência fundamental na vida psíquica humana, né? Mas eu quero falar alguma coisa só para terminar sobre a relação entre self e destino, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que o Bolas traz aqui, né? É claro que a gente vai se lembrar da pulsão e seus destinos, e eu me remeto a um texto da Elisa, que está no livro Relações de Objeto em Psicanálise Ontem e Hoje, onde ela retoma a partir do André Green esse questionamento da Melanie Klein, se ela teria sido tão pulsionalista ou se ela estaria mais próximo de um pensamento das relações de objeto. E você questiona isso de uma forma muito bonita, né? Talvez falando que, na própria Melanie Klein, não devemos tomar a pulsão de uma maneira tão arrelacional e impessoal, né? Já que os objetos da fantasia inconsciente que revelam as pulsões, né? Mas em Freud, os destinos da pulsão, das pulsões, ele é secundário, né? Na própria sequência do texto, né? E penso que para Bolas o destino ele é primário. O destino está na pulsão de destino. E essa é uma pequena transformação importante e sutil, né? Ou seja, na pulsão de destino existe uma preconcepção de um caminho vital a ser percorrido e que essa preconcepção é de natureza primária. Ele aqui cita mesmo o Bion, preconcepção do Bion, para falar, né? Bom, o destino. O destino que o Bolas fala aqui, não é difícil a gente reconhecer que é o positivo de um negativo. O negativo da neurose de destino, que o Freud propõe além do princípio do prazer, quando ele nos diz, Freud, há pessoas que são perseguidas por um destino, cuja influência demoníaca rege sua vida, pois repetem-se nela incessantemente situações de infelicidade e sofrimento que são vividas como uma fatalidade da qual são vítimas. Esse conceito de neurose de destino do Freud é muito próximo daquilo que o Bolas vai chamar de fado, em oposição ao destino, em contraposição ao destino, né? Situações em que o verdadeiro self não pode ser alcançado e não pode se tornar uma experiência vivida. O destino, por outro lado, é para ele a própria evolução do verdadeiro self, né? Então, com o conceito de self, verdadeiro self, ele nos traz um outro substrato para a gente pensar a questão dos destinos funestos e os descaminhos, né? E também uma recolocação de quais seriam os objetivos do trabalho analítico, qual seria a tarefa da análise, né? A tarefa de uma análise é permitir que o analisando entre em contato com o seu destino e possa ter o seu caminho de realização facilitado. Para tanto, o uso do analista como objeto é visto por ele como primordial. Aí estão as articulações que ele faz, né? Se a gente se a gente observa as situações onde o fado está instalado, ele vai ler isto como padrões de relações objetais precoces que ressurgem na transferência devido às quais o self foi oprimido. É o broken self, né? O resultado disto é um enorme sofrimento, angústias, raivas. O Winnicott já havia escrito isso muito com os pacientes borderline. Ele falava do sentimento de futilidade, o sentimento de que a vida não vale a pena, não é? O sentimento de estar preso a um resíduo oracular. Sim. Um oráculo
Essa desgraça que vem de uma voz oracular e que ele vai localizar como os efeitos dessas relações objetais precoces, né? E não numa pulsão de morte, né? Bom, eu quero terminar com uma menção um pouco provocativa, mas que trago como uma discussão para chegar no China in the Mind, junto com o Fernando, e que é sobre isto, é de que quem já teve alguma experiência de estudo e leitura de Jung vai reconhecer, é inevitável, algum paralelo possível entre a pulsão do destino e o conceito de individuação e de busca do self, que é central no trabalho clínico do Jung. Não é? É claro que a gente precisa ver as semelhanças e as diferenças e fazer uma discussão muito cuidadosa sobre isso, mas é inquietante essa semelhança, né? Para o Jung, a individuação significa o tornar-se a si mesmo ou o realizar-se do si mesmo. E a meta da individuação é o despojar o si mesmo dos invólucros falsos da persona e do poder sugestivo das imagens primordiais. Então, busca do self e processo de individuação é a essência da clínica do Jung. Esse paralelo faz sentido? Essa é a discussão que eu estou trazendo. Como pensar esse paralelo em termos de semelhanças e diferenças, dado o tabu gigante que é a exclusão e a expulsão do Jung lá, do movimento psicanalítico lá atrás, né? O Winnicott foi sensível a isso, mexeu nesse tabu, trabalhou muito sobre isso, conversava com os junguianos, tinha um grandíssimo amigo e colega e parceiro que era o Fordham, com quem ele discutia isso exaustivamente, e se manifestou sobre isso, escreveu sobre isso, inclusive tem um artigo no final da sua vida sobre o conceito de individuação. Então a gente se sentiu suficientemente autorizado, pelo menos, reabrir o processo que foi arquivado aí, talvez uns 100 anos atrás já, né? E aí eu vou terminar comentando 2 golpes do destino. 2 elementos históricos, conforme a gente mergulha na pesquisa, a gente vai descobrindo. Primeiro golpe do destino. Revisitem Além do Princípio do Prazer do Freud e encontrem ali uma nota de rodapé que o Freud faz de um texto do Jung que se chama A Importância do Pai no Destino do Indivíduo. Um texto que o Freud elogia muito, colocando esse texto do Jung como o texto precursor para se pensar a questão do destino em psicanálise. Eu estou só colocando isso porque vale a pena pesquisar, entrar nessa... Encontrei até uma excelente tese de doutorado na USP sobre isso. Já, muito bom. O texto do Jung é A Importância do Pai no Destino do Indivíduo. Está lá, nota de rodapé de Além do Princípio do Prazer. Esse é o primeiro golpe do destino, né? Segundo golpe do destino. No livro China on the Mind, 2013, né? Acho que é o ano de publicação, do Bolas, um livro excelente, o Fernando lembrou ele aqui. É um livro dedicado a pensar a mente oriental. Ele inicia o primeiro capítulo, Bolas, citando Jung. E, basicamente, o primeiro capítulo inteiro, que se chama O Momento, é em torno de um debate com Jung. E ele cita o trabalho do Jung sobre a mente chinesa e o jogo do I Ching. E aí ele trabalha o conceito do momento, né? E ele vai nos falar nesse livro como a mente oriental, como ele associa a mente oriental à transcendência e à ordem materna, enquanto a mente ocidental é associada ao heroísmo, lembrem-se do mito do herói, do Jung, ao heroísmo e à ordem paterna. E ele, Bolas, considera que Winnicott e Masudika incorporaram formas orientais de ser e pensar em sua concepção de self. E afirma que a psicanálise, nos seus axiomas-chave, pode ser vista como que buscando uma integração inconsciente entre as estruturas mentais do Oriente e do Ocidente. Né? Bem, eu penso que o Bolas começa a reconhecer aqui claramente o lugar do Jung nesse debate, porque ele não cita Jung em Forças do Destino.
E ele coloca o Jung como, em primeiro lugar, numa lista de analistas, de pesquisadores que estavam envolvidos desde o início da psicanálise, inclusive nos Estados Unidos, vários deles, ocidentais envolvidos em psicanálise e em estudar o pensamento oriental. É claro que o conceito de self é um eixo fundamental dessa articulação, né? Justamente quando quando o Bolas comenta o jogo do I Ching, e os que ele chama dos insights provocativos do Jung sobre o assunto, ele retoma a questão do destino, e aí sim ele cita o próprio livro dele, Forças do Destino. Então, também você falou de 30 anos depois do Bolas, né? E aqui, então, em 1913, ele voltando a alguma coisa que ele falou em 89, né? E ele diz, jogando-se, que o destino, o jogo do I Ching, afinal, encena a natureza transitória de nossas vidas comuns. E jogando, descobrimos como o destino é entrelaçado com o fado. Por mais que nós sigamos a lógica do nosso idioma, nosso destino, guiado pelo impulso de elaborar nosso padrão inato, o acaso intervém e o curso da vida é inevitavelmente mudado ao pensamento oriental, dando uma rasteira no pensamento ocidental. Assim, entre o fado e o destino, ou entre a repetição dos padrões familiares inconscientes e o livre-arbítrio, temos o jogo do acaso, nos mostrando que há mais mistérios entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Talvez o resgate do pensamento oriental venha mesmo a temperar com a sua filosofia do momento o orgulho heróico daquele que crê fazer o seu próprio destino e reinstaure uma dialética mais sutil das forças do destino. É isso. Posso abrir para vocês fazerem questões. Nós acabamos falando um tempo longo, então estou até aqui na dúvida. Eu acho que essa última questão, a última provocação que Décio trouxe é incrível. A gente continuar pensando nessa questão do fado, do fatídico, que vem e corta aquilo que a gente está planejando como destino, né? Tem até uma música do Chico Buarque, né? Que a gente pensa que a coisa está caminhando, de repente a roda vem, né? A roda viva vem e muda o destino, muda tudo, né? Eu vou abrir 5 minutos para vocês perguntarem algo, se interessarem por algo. Depois eu vou liberar todo mundo para comer e beber alguma coisa aqui, para a gente poder conversar e fazer as dedicatórias dos livros, porque eu acho que é uma discussão importantíssima que ele traz, mas que precisa de tempo. A gente pode bolar uma live em que a gente convida todos os autores do livro para discutirem essa questão. Tem essa tese na USP, né, que já pensou essa questão. Tem todo um trabalho do Daniel Deluia também sobre a questão do pai na obra do Winnicott. Tem uns textos bem legais dele, e tem uma outra pessoa que está escrevendo sobre isso, se não me engano é da UEL, me fugiu o nome dela. Eu recebi um texto para dar parecer para uma revista. Aí eu coloquei excelente, 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 excelente. De repente, como eu faço parte de um grupo de professores universitários, enfim, são 16 professores universitários, é um GT, né, um grupo de trabalho do CNPq e da CAPES. Eu, falando com essa moça, eu falei, engraçado, eu acho que fui eu que dei o parecer no seu artigo. Você escreveu sobre isso? Ela falou, foi você que deu aquele parecer. E é toda essa questão que ele traz, né, que é a questão da importância do pai, da ordem materna, da ordem paterna, né, e que vai juntar de forma provocativa Freud, Jung
e o Winnicott, né? Dá uma discussão muito legal. Tá, vou deixar aqui 5 minutos para vocês se colocarem um pouco. Se alguém quer conversar alguma coisa agora. A forma como eu coloquei o convite também gera o silêncio. Vamos festejar agora conversando, acho que é mais legal. Muito obrigada pela presença de todos aqui.